Então, bom, vamos falar hoje então de intemperismo e erosão, né? Gatos e gatas do Brasil, vamos lá, tá? Antes de começar, então, mostrar os diferentes tipos de intemperismo e erosão, como eles acontecem e por que eles acontecem em um lugar ou outro, aí que vai estar o asterisco, vou falar para vocês, faz um asterisco aí que isso é importante, tá? Eles variam de um lugar para o outro no espaço, vamos entender o porquê, os tipos diferentes de intemperismo e erosão e como eles atuam no relevo, beleza? Então, primeira coisa, o que é intemperismo? Intemperismo é qualquer tipo de desgaste sofrido por um material. O intemperismo pode ser físico ou químico. Tá? Como assim? Desgaste. Você vai fazer sua unha maravilhosa, você pega a lixa e você vai lá e... O que você está fazendo? Desgastando a sua unha. Então esse desgaste na lixa é o intemperismo. Então toda vez que a gente falar intemperismo do relevo, é o desgaste do relevo, tá certo? Como que esse desgaste é feito? De qualquer jeito. Quando você está muito bravinho na sua casa, você pega a pedra e taca na outra pedra, ela quebra, você acabou de fazer um desgaste, tá? Você acabou de fazer um intemperismo. Então é qualquer coisa que aconteça que vai modificar o relevo. Pode ser físico ou químico. Por quê? Por que tem essa diferença? O químico vai envolver reações químicas. Então, por exemplo, tem uma pedra lá, tu taca o ácido em cima da pedra, esse ácido vai dissolver a rocha, tá? Tem a rocha lá, você joga água na rocha, essa água vai dissolver a rocha. Claro, o ácido dissolve a rocha muito mais rápido, né? Você consegue ver, depende do ácido e da rocha, né? Mas você consegue ver ela sendo dissolvida. Você não consegue ver a água dissolvendo a rocha, mas com o passar do tempo, a água dissolve sim, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. O ditado funciona, é verdade, tá certo? Então o intemperismo químico é quando acontece alguma reação química que vai modificar aquele material. E o físico é quando não é uma reação química. É, por exemplo, a sua lixa na unha que você está esfregando, fazendo um atrito ali, uma abrasão, isso é físico. Né? Por exemplo, o vento. O vento vai soprar, vai levar areia, vai levar sujeira, isso vai lixando a rocha. É físico. Tá? Se uma rocha cai em cima da outra, porrada, é físico. Né? Então, o intemperismo químico vai envolver uma reação química no desgaste, o intemperismo físico vai envolver algum tipo de contato, algum tipo de abrasão. Tá bom? Maravilha. E o que é a erosão? A erosão é o transporte dos materiais que se originaram do intemperismo. Como assim? Se você pega e lixa a sua unha, forma aquele pozinho branco em cima do sofá, que você não limpa e tua mãe fica muito brava contigo. Ou teu pai. No caso aqui em casa sou eu que fico bravo. Né? Então, aquele pozinho branco é o resultado do intemperismo. Ele ficou acumulado ali. A erosão é o que e como esse pozinho branco vai ser levado embora. Então você lixou a sua unha, caiu o pó, o vento foi lá e levou o pó embora. O vento fez a erosão, a lixa fez o intemperismo. Tá? Então o intemperismo é o desgaste, a erosão é o transporte. Pode ser que a mesma coisa faça o desgaste e o transporte, não tem problema. A gente só diferencia os dois e isso tem uma grande importância. Porque, por exemplo, se é um local que tem muita chuva, a chuva vai ser o principal fator do intemperismo e da erosão. Mas nunca está sozinha. O vento também vai fazer a erosão. Só que a chuva faz muito mais intemperismo do que o vento. Então você tem que diferenciar, a erosão é feita assim, o intemperismo é feito assim, que aí você consegue inclusive olhar para um relevo e saber o que foi que fez a erosão e o intemperismo. Os agentes de intemperismo e os agentes de erosão, eles têm resultados diferentes na paisagem. Você consegue olhar a paisagem e falar assim, ali foi uma geleira, tenho certeza absoluta. Né? Ali foi água, tenho certeza absoluta, que fez o intemperismo e que também transportou, fez a erosão. Então qual a diferença dos dois? Intemperismo é a quebra, erosão é o transporte do material que foi quebrado. Tá bom? A gente até falou disso na última aula, e tinha inclusive na atividade de vocês, a gente falou lá das bacias sedimentares, né? Das rochas sedimentares. Elas são formadas como?
com sedimentos vindas de outras rochas. Então aconteceu um intemperismo numa rocha magmática, numa rocha metamórfica, ou até em outra rocha sedimentar mais antiga, aconteceu um intemperismo nela, ela foi quebrada em vários pedaços pequenos, esses pedaços pequenos caíram com a força da gravidade, teve uma chuva muito grande, a chuva erodiu esse sedimento, ou seja, transportou o sedimento lá para o fundo do vale, lá para o fundo da bacia sedimentar. E eles vão se acumulando em milhões de anos, formando carvão, petróleo, aquíferos, enfim. Então a gente vê o desgaste de um lado, o transporte do outro. Os dois atuam juntos para modelar a paisagem, tá certo? Isso é lindo. Nossa, isso é lindo demais, né? No meio ambiente, tanto o intemperismo quanto a erosão podem ser causados pelos agentes seguintes aí, ó. Água causa os dois, vento também, temperatura, gelo e os animais. Então nós vamos ver esses 5 agentes aqui de intemperismo e de erosão hoje, tá? Vamos falar de cada um deles, como eles funcionam. Beleza? Dessa maneira, então, são criados os solos, é criado o relevo e as paisagens vão se modificando com o passar do tempo, tá bom? E aí, pessoal, é muito doido quando a gente começar a ver clima, são as 2 próximas aulas, vocês vão ver como o clima muda de acordo com a história do planeta. E se o clima muda, o intemperismo e a erosão também mudam, né? Então aqui no estado de São Paulo já foi um imenso deserto. Aqui já foi um imenso deserto. Alguns milhões de anos atrás. E quando a gente for até Brotas, vocês vão comigo até Brotas, a gente vai ver isso daí, né? Como que já foi um imenso deserto. Quem me acompanha lá no Instagram, fiz uma postagem há pouco tempo atrás da aula de Brotas, que tinha um paredão de basalto, de rocha vulcânica, e tinha uma rocha sedimentar. Várias camadinhas de areia. Essa rocha sedimentar era das formações dos antigos desertos aqui no estado de São Paulo. Formação geológica Botucatu, Piramboia, são formações de rochas sedimentares aqui no estado e que a gente consegue ver lá em Brotas. No passado, quando era deserto, não chovia. Então o intemperismo não tinha a água. Hoje em dia, o intemperismo tem a água. Então a gente vai ver que a paisagem ela vai se modificando com o passar do tempo de acordo com o clima e como o clima faz o intemperismo e a erosão nas rochas que estão expostas por aí. Maravilha isso. Se eu soubesse que era assim. Muito legal. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Vamos começar pelo intemperismo e erosão causados pela água. E aqui tanto faz se é água doce, água salgada, poça d'água. Xixi conta, professor. Xixi também conta. Todo tipo de líquido. Tá bom? A gente vai falar mais da água em si por causa da chuva, dos rios e do mar. Então vamos falar de água, de chuva, rio e mar. Mas qualquer líquido conta, tá certo? Mas vamos generalizar aqui por água, tá? Então é qualquer desgaste, qualquer transporte, então qualquer intemperismo ou erosão de qualquer material feito por causa da ação da água. Não importa que água for. Vamos ver algumas imagens para vocês terem uma noção. Essa primeira imagem aqui, ó, é de uma cachoeira, lá no Canadá. Longínquo Canadá, lá no Canadá. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a imagem da cachoeira e temos aqui, ó, esse pontilhado em azul. O que é esse pontilhado em azul? Isso aqui é um canyon, né? É um buraco feito na rocha. Lá embaixo está o riozinho, ó, onde está a seta vermelha, indica o nível do rio hoje em dia. Mas esse rio já esteve aqui em cima. Como é que você sabe, professor? Porque quando você vai aqui e você olha essa rocha, você vê as marcas do rio lá no alto. Você vê aquelas marcas da água que bateu no paredão da rocha, aquelas curvas, você vê isso lá em cima. E essa marca é contínua, ela é contínua até o fundo. Então, quem fez a marca no fundo foi a mesma coisa que fez a marca lá em cima, foi a água. Então, com o passar de milhares de anos, esse riozinho foi fazendo o seu buraco pelas rochas. A gente consegue ver aqui que ele fez um baita do buraco, né? Dá para ver pelo tamanho do pinheiro aqui em cima, ó. Tem um pinheirinho aqui, ó, tamanho do pinheiro. Se for comparar ele com o tamanho do buraco aqui, deve caber uns 2 pinheiros aí nesse buraco, né? 2,5, sei lá. Então é um baita de um buracão.
Quem fez isso? Os 7 anões da Branca de Neve? Não. Quem fez isso aqui foi o rio. A água, como eu falei para vocês, ela vai causar um intemperismo desgastando a rocha. E no caso da água, ela faz tanto o químico quanto o físico. Tá? Porque a água vai reagir quimicamente com os minerais da rocha. Alguns minerais se dissolvem muito mais fácil do que outros na água. Então a água vai dissolver esses minerais, vai modificar a rocha, vai fazer o seu caminho pela rocha quimicamente, mas fisicamente também. Se a água bate muito forte, machuca a gente. Machuca a rocha também, tira pedaços da rocha. Tá? Então a água ela vai atuar quimicamente e fisicamente no intemperismo. Isso torna a água o principal fator de intemperismo. É o que mais vai causar intemperismo. Eu ia fazer um desafio, eu vou fazer agora então. Sabendo disso, pessoal, que a água é o principal fator do intemperismo e que vai causar tanto intemperismo físico quanto químico, a gente pegando o Brasil só como base. Quais seriam se vocês pudessem chutar um local do Brasil, uma região do Brasil, onde o intemperismo vai ser mais forte? Seria aonde? Como assim, professor? Sabendo que a água é o principal fator que causa intemperismo e erosão, entre todos que eu falei no início, entre gelo, vento, temperatura, animais e água, a água é o que mais causa intemperismo e erosão. Sabendo disso, qual região do Brasil vocês diriam que sofre mais erosão e intemperismo? Norte? Norte por quê? Porque a gente tem várias bacias e tem muito rio. Muito rio, tem a floresta amazônica, é onde mais chove no Brasil. Né? E onde seria o local do Brasil que vocês poderiam chutar que tem menos intemperismo e menos erosão? Nordeste, tipo, sei lá, perto de Alagoas. Nordeste? Isso aí. Nordeste pro interior do Nordeste, tanto faz o estado daí, tá? Por interiorzão do Nordeste, onde você tem o polígono das secas, onde é muito seco, é onde você vai ter menos intemperismo e erosão. Por quê? Porque tem menos água, e como a água é o principal agente de intemperismo e erosão de todos, se está faltando ela, vão sobrar vento, temperatura e tal, mas se está faltando a água, cai muito a taxa de desgaste. Legal. Vocês acabaram de responder com isso uma questão, eu acho que era do Enem ou da FUVEST, perguntava justamente isso. Trazia um mapa do Brasil com 4 números, 1, 2, 3, 4, em diferentes regiões, e perguntava qual era a região com menos potencial de erosão. Era justamente o Nordeste, por causa da ausência da água. Legal, já que vocês responderam rápido, eu vou aumentar o desafio então. Sabendo disso, né, que a água é o que causa mais intemperismo e erosão, se hoje o Brasil inteiro fosse um pedaço de rocha só, inteiro, não tivesse floresta, não tivesse sol, não tivesse nada, mas mantendo o clima atual, tá? Aonde vocês acham que iriam ser criados os solos mais profundos? Agora é mais difícil. A gente não teve aula de solos ainda, mas eu acho que vocês podem chutar essa daí. Lembra, o que é o intemperismo? O que é o solo? O que é a terra? Imagina, qual a relação dos dois? Pensando no Brasil como um todo, aonde então os solos poderiam ser mais profundos e aonde poderiam ser mais rasos? Levando em consideração que os solos são feitos de sedimentos. E aí? Alguém chuta? Calma, senhor, deixa a gente pensar. Não pode pensar não, se vocês pesquisam, tem que chutar agora. Alguém chutando já. 1, 2, 3 e já. Se não chutar... Eu vou chutar no Nordeste. Eu vou chutar no Nordeste. Os mais profundos? Sim. Por quê? Não sei, eu só pensei em Urandi. Vai fundo. Não estariam no Nordeste. Se o Brasil... Lá estariam os mais rasos. Se o Brasil inteiro fosse um imenso pedaço de rocha,
e o clima fosse o mesmo que é agora, no local onde o clima é mais úmido, vai ter mais desgaste dessa rocha e vai ter mais erosão, vai ter mais acúmulo do sedimento. Quanto mais sedimento, mais espesso vai ser o seu solo. No Nordeste, como faltaria a água, ou teria muito pouca água, o desgaste da rocha seria muito pouco, a erosão seria muito pouca, então iam acumular poucos sedimentos para fazer o solo, por isso o solo ia ser mais raso. Pessoal, vocês entenderam esse raciocínio que eu fiz? Eu fiz a ligação aqui do relevo com o desgaste dele, a produção de sedimento, e a produção do solo. Diga. Eu fiquei imaginando o norte, por conta da Amazônia e, clima úmido. Isso. É isso aí. O clima úmido vai te dar solos mais fundos, porque a água gera mais intemperismo, gera mais sedimento. E também vai transportar esses solos, esses sedimentos em mais quantidade até o fundo, acumulando eles, fazendo um solo mais fundão. Nos locais mais secos, você não tem a água, você tem o vento, a temperatura. Eles também fazem temperismo, mas eles fazem muito menos. Então vai gerar muito menos sedimento. Isso vai transportar muito menos sedimento para o fundo do vale, para o fundo da bacia sedimentar, e vai fazer um solo mais raso. Então a gente ligou aqui produção do solo com intemperismo com clima. A gente ligou o quarto bimestre com o terceiro bimestre com o segundo bimestre inteiro do ano. E essa questão, pessoal, foi uma questão da Unicamp que está na atividade de vocês. Uma questão da Unicamp, uma da FUVEST, se não me engano, as duas estão lá. São questões completas, assim, ó. São questões fodas, tá? Elas mostram justamente isso. Erosão com produção do solo e com a quantidade de agentes de intemperismo, no caso a chuva. A questão super completa. E tem uma outra questão do Enem, que é super completa, que não está na atividade de vocês, vai vir mais para frente, para eu deixar a aula de solos assíncrona para vocês, junto com a de clima, talvez na semana que vem, que ela vai falar justamente isso. Uma questão do Enem que na época causou muito alvoroço, porque foi uma questão difícil, mas muito bem feita, que trazia um gráfico de solo. A questão trazia um gráfico assim, ó. Opa! A questão trazia um gráfico assim, ó. Vou deixar para vocês aqui, ó. Tinha aqui os eixos do gráfico, e aí trazia aqui uma superfície, que era a rocha, e trazia aqui em cima o solo. E aí fazia assim, ó. Então aqui é a profundidade do solo. Profundidade do solo, ó. Alguns lugares a profundidade é maior, alguns lugares a profundidade é menor. E ao mesmo tempo na questão o cara botava assim, ó. Aqui é o Equador, aqui é o trópico e aqui é a zona polar. E aí ele pedia para você explicar por que aqui no Equador o solo é muito mais espesso. Por que aqui no trópico o solo é muito mais raso? E aí tinha lá A, B, C, D, E para você escolher. Para você responder isso aqui, você tinha que manjar da cartografia, Equador, trópico, tal, zona polar, da questão de intemperismo, dos agentes de intemperismo que acontecem mais no Equador, que é mais úmido, e no trópico, que é onde tem os desertos. Então tinha que saber essa questão do intemperismo e tinha que saber do clima, que é o que a gente vai ver agora na próxima semana, que vai mostrar sobre como é o clima no Equador, como é o clima no trópico e tal, no mundo todo. E a profundidade do solo. E aí o cara liga isso com agricultura, com mineração, com um monte de coisa. Então, vocês vão começar a perceber que a geografia aqui no ensino médio é muito diferente do ensino fundamental, porque lá no fundamental a gente decorava muita coisa. Aqui no ensino médio a gente vai fazer muita relação. Então vocês vão relacionar o clima com o solo, com o intemperismo, com o relevo, com a cartografia, com um monte de coisa, para responder uma questão dessa daí. Difícil, mas muito bem feita. Tá? Mais pra frente a gente vai ver isso daí. Mas já fico feliz que vocês conseguiram responder o que eu perguntei de desafio aqui. Locais mais úmidos, pessoal, vão ter mais intemperismo, mais erosão. No caso aqui do rio, esse rio conseguiu cavar toda essa profundidade aqui, ó, sozinho, né? Se fosse só vento e temperatura, eles não conseguiriam fazer isso que o rio faz.
Então, a água, principal agente de intemperismo e erosão. No caso aí, a água doce, essa cachoeira agora, né, é desse tamanho, ela já foi mais alta no passado, essa cachoeira no passado já esteve aqui em cima, e no futuro ela vai estar aqui embaixo. Tá certo? Olha aqui, a foto do mesmo lugar. Diga. Então, eu tenho algumas dúvidas. Manda. A primeira é, por exemplo, para mim, na imagem que você mostrou anterior, a gente teria que justificar o porquê ocorre com aquela... Não, tá, o desenhozinho que fez a questão. Por exemplo, tá. Existe essas regiões que o solo é mais baixo por cruzamento de rio, né? Por exemplo, o rio cruzou e foi deixando essa divisão, uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Pode existir isso? Pelo cruzamento da água passar? Pode, que nem aqui nessa imagem da cachoeira, né? O rio pode influenciar. Naquela questão era uma coisa muito mais macro, né? O cara falava assim, do Equador ao Polo. Então ele tirava essa influência pontual dos rios. Era uma coisa muito maior, assim, levando a escala para o planeta todo. Aí o rio não vai contar. O que vai contar é o clima geralzão do planeta. Mas quando você dá o zoom, se você fizer essa mesma questão, mas com um zoom muito maior, ou seja, uma escala muito maior, então você entrando no nível do detalhe do rio, aí sim, o rio contaria também. Né? Também, o rio contaria. E aí, dependendo do local do mundo, o rio pode levar sedimento ou pode tirar o sedimento. Tá? No Brasil, os rios eles vão carregar o sedimento para longe. Então, quando você entra num rio no Brasil, no fundo do rio, você pisa em várias pedrinhas, se é um rio que tem correnteza forte. Porque a correnteza da água vai levando a terra mais fina, mais leve para longe, ficam as pedras que são mais pesadas. Se você entra numa lagoa onde não tem correnteza, o fundo é meio lamacento, porque todo esse sedimento de lama não vai para nenhum lugar de terra, fica ali. Não tem uma corrente de água que vai levar a areia embora. Junta tudo no fundo, pedra, terra e tal. O rio leva essa terra embora. Aqui no Brasil, que o rio é perene. Lembra? Os rios que tem água o ano todo. Agora, se tu vai em locais do Brasil ou em locais do mundo onde os rios não são perenes, eles são ou são perenes e são muito fracos, ou eles são temporários, né, são intermitentes, aqueles que eles secam uma parte do ano, nesses rios você vai achar o sedimento inclusive no fundo deles, porque eles são muito mais fracos, então a água não tem nem força suficiente às vezes para carregar essa areia. Então, dependendo do rio, ele pode ter sedimento no fundo, mais fino, que nem a areia, ou ele vai ter só pedra, porque ele tem força suficiente para levar toda a areia embora. Tá bom? Mas é isso aí, daria para ser mesmo. Beleza, e a outra dúvida é, você deu o exemplo que o Brasil não teria... Você criou um Brasil aí, mas uma hora ou outra, esse Brasil que tu criou, ele ia ser igual ao Brasil atual, porque os climas, conforme o tempo for passando, iam influenciar e uma hora ou outra ele ia chegar no que ele é hoje, certo? Com certeza. É aí que eu queria chegar com a questão dos solos, entendeu? Então, se eu criei um Brasil fictício, como se o Brasil fosse uma rocha inteira, né? Mas mantendo o clima atual, com certeza, na parte da região norte, com o passar dos milhões de anos, essa rocha seria muito mais desgastada, iam ter a criação de vários canais de rios e vários solos. Com certeza na parte do cerrado, que ela é úmida uma parte do ano e seca outra parte do ano, você teria uma paisagem intermediária. Na caatinga mais seca, você não teria muito desgaste dessa rocha, não teria muita criação de solos, automaticamente você não teria floresta, porque a floresta precisa de solo profundo para se criar, né? Então é isso aí. Com o passar do tempo, essa rocha aí ia ser alterada por esses diferentes climas e ia gerar paisagens diferentes. Isso aí, esse que é o objetivo da geografia do primeiro ano. É a gente chegar no final do primeiro ano e vocês conseguirem integrar o conhecimento do clima, do relevo e da cartografia para interpretar a paisagem. Quando o cara der uma foto para vocês, ou der um mapa, você já sabe só pelo mapa, nessa latitude mais ou menos aqui do trópico, eu já tenho uma ideia que o clima é mais ou menos assim, então eu já sei que o solo vai ser mais ou menos assim, o relevo mais ou menos assim, e aí a pergunta não consegue te pegar, porque se você tem uma ideia do geral, você sabe mais ou menos o que é feito ali, se dá para fazer agricultura, se dá para ter floresta, se dá para não ter. Tá? Essa que é a ideia da geografia do primeiro ano. É vocês terem um apanhadão geral para conseguir interpretar a paisagem que vocês estão vendo. Tá bom? Legal a pergunta. Beleza. E a minha última pergunta, sério, senhor é a última. Tudo bem. Agora eu vou um pouco bem lá atrás, lá no primeiro módulo que a gente falou um pouco sobre a formação, né, e tudo mais. Com o decorrer do tempo,
a formação dos continentes hoje pode voltar a ser igual a da Pangeia, tipo, daqui muito tempo. Porque se eles ainda estão em movimento, uma hora ou outra eles vão se juntar de novo, né? A tendência é essa mesmo. A tendência é voltar a se juntar. Eles já se juntaram e separaram várias vezes, né? Se você for atrás desses artigos, eles já juntaram e separaram algumas vezes todos os continentes. Agora eles estão se separando. Então o Oceano Atlântico está afastando. Se você quiser ir nadando até a África, você tem que ir o quanto antes, porque a África e a América do Sul elas se separam todo ano mais ou menos uns 5, 7 centímetros por ano. Então se afastam, né? Só que se afastam de um lado e se aproximam pelo outro lado. Então, uma hora, a tendência é tudo se juntar novamente, ou se não for tudo, a grande maioria se juntar novamente e depois separar de novo. E fica nessa coisa, né? Fica andando, se batendo, se separando, até, isso vai acontecer até a Terra ainda ter energia interna. Depois fica igual Marte. Marte, por exemplo, não tem mais placas tectônicas, né? Não tem mais uma energia interna tão forte, então o planeta fica sem atividade. Como ele não se mexe mais por dentro direito, ele tem força, mas muito pouca, ele não consegue mais modificar a parte de fora também, enfim, o planeta vai morrendo, né? A Terra ainda tem bastante força para ficar viva por bastante tempo. Então dá para a gente ter filho, neto, bisneto, tataraneto, 15 cachorros, vai estar todo mundo vivo aí, enquanto a Terra estiver viva também, tá bom? A não ser que você reencarne daqui a 1 bilhão de anos, aí talvez você reencarne em outro planeta. Beleza? Maravilha. Pessoal, se tiver pergunta é só interromper e fazer, não tem problema não, tá? Essa foto aqui é do mesmo lugar da foto anterior, só que na parte de cima. Senhor, imagina, a gente já vai estar tudo armazenado. Foi nada, cara, de nada. Essa foto aqui é na parte de cima, tá, pessoal? Então, essa foto desse slide foi tirada aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tava aqui, ó. Aqui, ó. Não dá pra desenhar a camisa florida, mas tava aqui, né? Olhando aqui, ó. Olhando a parede. Então, repara aqui, ó, que essa curva da água, ó, ela acontece em vários níveis, até a parte de cima da rocha. Isso quer dizer o quê? O rio já passou por lá, tá? E volta e meia, quando você vai no rio ou se você vai na praia, reparem nisso, né? Você vê partes das rochas que têm uma forma contínua até o alto, e desde o mar até o alto. Quer dizer o quê? O mar já bateu lá. Se é a mesma forma e se é contínua, quer dizer que a água já chegou lá para fazer aquele negócio acontecer. Tá? Então aqui, ó, é como que a água vem, o rio faz uma curva aqui, ó, bate e continua, né? Então nessa batida o rio vai desgastando a rocha, intemperizando a rocha, e os pedacinhos que vão soltando ele mesmo já vai erodindo, já vai transportando conforme o curso da água vai passando, tá bom? Ah, que legal! Uau! Né? Aqui mesmo lugar, olha só. Então, o rio passa por uma parte fininha aqui, né? Enfim. E aqui é legal, pessoal, essa ferramenta do Google, não sei se vocês já conhecem, eu vou abrir aqui para vocês verem, vou dividir aqui a tela. É como se fosse um Google Earth, mas ele pega imagens de satélite desde 1984, acho, uma coisa assim. Tá? Vou dividir a tela com vocês aqui, calma aí, vamos dividir aqui, vamos mudar aqui a tela. Estão vendo aí? Sim, professor! Isso! Maravilha, né? Essa ferramenta do Google aqui tem um time-lapse. Você pode pegar qualquer lugar do planeta com o Google Earth e ver as imagens dos anos 80 do século passado até atual e ver como mudou com o tempo. E é muito legal a gente ver isso com o crescimento de cidades, quando a gente estuda áreas urbanas no ano que vem, né? E é muito legal a gente ver isso também com a erosão dos rios. Deixa ele abrir aqui, ele está pensando, vamos ver se vai dar certo. Eu tinha deixado aberto aqui, mas eu fechei sem querer. Aqui, quando abrir, eu vou dar um zoom para vocês num rio da floresta amazônica. E aí vocês vão ver como esse rio serpenteia pelo meio da floresta com o passar do tempo. Como esse rio muda o seu caminho com o passar do tempo.
né? Então não dá para você dizer que onde o rio passa hoje vai ser o mesmo lugar que ele vai passar daqui a 20 anos. Ou é o mesmo lugar que ele passou 30 anos atrás, por exemplo. Porque a paisagem muda demais. Vamos dar um zoom aqui. É na Amazônia até. Era na Amazônia aqui no Peru, que eu me lembro. Tá carregando, pessoal, tá carregando, vamos lá. Ó, as imagens vão de 1985 até 2020. É pesado o negócio, porque eu estou na internet do cabo e mesmo assim ele tá dificultando aqui para carregar a coisa. Mas quando carregar vai ser interessante. Vamos, computador. Tenho tempo não, minha vida inteira é assim não. Mas aqui já dá para perceber. Vocês conseguem ver minha tela aí, né? Sim. Repara como o rio faz várias curvas aqui, ó, no meio da floresta. Então eu dei um zoom na floresta amazônica, né? A gente consegue ver um baita de um riozão aqui, tá no Peru. Então não é o rio Amazonas, tá? Mas é um baita de um riozão. Tem um outro riozinho aqui que serpenteia pela floresta e vai encontrar ele. Por que ele tem essa cor barrenta? É por causa dos sedimentos que ele está transportando, que ele está erodindo, tá? Do próprio solo da floresta. Tudo bem? Repara que tem várias curvas que o rio faz. Se ele carregar todas as imagens, vai ficar mais fácil de ver, que ele vai fazer a animação inteira. Tá? Em volta do rio, tem vários outros tracinhos aqui, ó. Tracinhos também da mesma cor, meio marrom, claro, castanho. O que é isso? O que são esses tracinhos aqui? São caminhos que o rio já fez no passado e que hoje não faz mais. Tá certo? Qual que é o caminho que o rio prefere fazer? É o mais fácil. A água quer fazer o caminho mais fácil, que é o caminho reto. Só que tem vários obstáculos pela frente. Tem rocha, tem solo, tem árvore, então ela vai fazendo a curva. Mas com o tempo, ela vai desgastando esse solo e vai passando reto. E vai mudando o curso do rio. Tá? Oh, mas está devagar o negócio aqui, hein, meu amigo. Vê se eu aproximar mais, se agiliza. O negócio está muito devagar. Uma dessa não vai dar pra gente ver. Se não der pra gente ver, eu gravo um gifzinho e mostro pra vocês. Jogo no grupo. Está explicado porque sou tão preguiçoso, sou 70% água, né? Bom, mas a água não é preguiçosa, cara. A água, ela não para de trabalhar 24 horas por dia aí, querendo fazer erosão e intemperismo nas coisas. Repara aqui no rio, ó. Olha só essa parte do rio aqui, ó, onde está o mouse. Olha como a curva vai andando conforme os anos vão passando. Olha como a curva vai andando. Tá vendo? A curva começou aqui embaixo. Ela foi subindo, 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 subindo. Por que isso aconteceu? Porque com a força da água vai desgastando o solo, vai abrindo passagem no solo e o rio vai andando. Então os rios, eles estão vivos dentro da floresta, né? Não vivo só porque tem peixe, vivo porque ele se mexe também. Ele muda de lugar todo ano. Por isso é muito complicado você montar uma hidrelétrica numa floresta, você fazer uma cidade, um local de floresta com rios assim. Você tem que, antes de fazer isso, tem que modificar o rio. Aí modifica o rio, você tem todos aqueles impactos, né, em cima da fauna, em cima da flora, em cima das pessoas que moram e dependem daquele rio. Pessoal, não tá legal, né? Não tá legal aqui. Eu vou gravar um GIF depois para vocês e mando no grupo, tá bom? Porque aqui ele está demorando muito mesmo no cabo, infelizmente.
Que coisa. Bom, vocês veem depois, pessoal. Vou fechar aqui. Depois eu mostro para vocês, mando lá no grupo para vocês verem. Vamos voltar para nossa aula aqui. Voltou o slide aí, beleza? Voltou, professor. Maravilha. Então vimos aí a questão da água. Agora aqui exemplos de água do mar. Essa aqui é a pedra furada lá em Jericoacoara, lá no Ceará. Um dia, quem não foi, um dia vai, vale muito a pena, o lugar é muito bonito. Uma pedra furada na beira do mar. Por que ela furou essa pedra? Por causa da água do mar. Maré sobe, maré desce, né? Bate a onda, isso vai desgastando a rocha. No local onde ela é mais frágil, ela vai desgastar antes. No local que é mais duro, vai desgastar depois. Então os locais mais frágeis caem antes. No caso, formou esse buraco aí. E que é uma super atração turística lá de Jericoacoara, depende da época do ano que você vai, o sol se põe bem no buraco, né? O sol ele vai mudando de local conforme o ano vai passando, onde ele se põe, onde ele nasce. Tem uma parte do ano, não me lembro se é no meio do ano, em junho, que o sol se põe bem no buraco da rocha, fica bem legal, né? E aqui tem um cara triste, coitado, que a gente cansou muito para andar até lá, aqui ó, é um amigo meu, professor de geografia também, um beijo para ele. É professor do Instituto também, lá do Rio Grande do Sul. Esse outro aqui também, ó, exemplo do mar. Aqui, quando você for na praia, muito cuidado, né? Essa foto aqui é lá da terra dos kiwis, do outro lado do planeta. Então aqui tem uma baita de uma rocha, que só de olhar para ela, a gente já consegue perceber que ela é meio de areia, né? Tem até cor de areia e se percebe que ela é meio... Só de olhar, você olha, nossa, isso aqui vai se desfazer, né? E olha como é que é a base dela. Olha como na base dela tem uma curva aqui, ó. Tem um desgaste muito grande. Quem fez isso? O mar. Então aqui a gente tem o intemperismo causado pelo mar e a erosão também causada pelo mar. No intemperismo, a água do mar desgastou essa rocha e também as marés transportaram essa areia ou para a própria praia, onde ela está, ou para outras praias. E é bom esse casal aqui ó, parar de conversar, senão daqui a pouco a rocha cai na cabeça dos caras, né? Com o passar do tempo, claro que não vai cair na cabeça deles, mas daqui a milhares de anos, talvez, essa rocha não exista mais, né? Ela caia por causa do próprio peso, vai desgastar tanto a base que ela vai cair. Não sei se vocês viram, esse ano, esse ano passado, foi durante a pandemia, teve uma reportagem sobre um cenário que foi usado para gravar o Game of Thrones. Eu não assisti Game of Thrones inteiro, assisti só um outro episódio, mas parece que tem um cenário que usaram para gravar o Game of Thrones, que era um arco de rocha lá na Europa, e depois que eles gravaram, passou uns anos, o arco caiu sozinho, né? A erosão desfez o arco e o intemperismo acabou com o cenário, né? Era um cenário que foi usado em alguns dos episódios lá, que hoje em dia já não existe mais. Depois vocês dão uma procurada aí foi um intemperismo, erosão também, que destruiu o cenário do Game of Thrones. Né? Intemperismo e erosão causado por vento e temperatura. Vamos ver. São os desgastes de qualquer material feito por essas duas coisas. E desgasta bastante, tá bom? Aí tem uma rocha também com um buraco. E aí, pessoal, olhando para essa rocha aí, vocês acham que ela é o quê? Metamórfica, sedimentar ou vulcânica, hein? Ou de sedimentar. Né? Tem várias camadas ali, né? Bem fácil de ver que ela é sedimentar. Tá vendo que ela tem várias camadinhas, ó. Tem várias camadinhas. Rocha sedimentar. Isso aí. Essa foto é lá do Piauí. Lá tem um lugar que chama Serra da Capivara. Bonito demais também. Tem um monte de pintura rupestre na parede. O lugar é muito... Nossa, o lugar é animal. Muito legal. Vale a visita. Pena que a gente não pode ir lá, que é muito longe. Mas quem sabe um dia, né? Essa rocha aí tá no meio do sertão. Está no sul do Piauí, no meio do sertão. Tem um buraco no meio dessa rocha. Então não foi o mar que fez. Não foi a chuva que fez. O que fez isso daí? Foram os outros agentes do intemperismo que atuam na região. Se tu não tem água do mar, se tu tem muito pouca chuva, quem vai fazer isso? Vento e temperatura. Como a temperatura consegue fazer isso? Meu Deus, professor, a temperatura vai me rachar. Pode te rachar, né? Mas como é que ela faz isso?
Do mesmo jeito que acontece com o gelo. Quando você pega o gelo lá do seu freezer e vai botar naquela água que você acabou de tirar da torneira, mas quer deixar ela gelada, você bota o gelo na água, o gelo na Coca-Cola, enfim, onde tu botar o gelo trinca na hora, né? Tu bota o gelo numa água a temperatura ambiente, você já escuta aquele barulhinho de tec, e o gelo racha na hora, né? Por que ele rachou? Choque térmico. Tu pegou o gelo muito, muito gelado e tu botou num copo com um líquido quente. Então o gelo racha na hora. É a mesma coisa aqui. A gente vai ver na aula de clima mais pra frente que quanto mais seco for o lugar, mais as temperaturas variam. E a gente sentiu isso na pele aqui na região de Jundiaí, né? Chegou há pouco tempo atrás aí a 12% de umidade do ar só, que é extremamente baixo. E a gente teve no mesmo dia oscilações de mais de 23 graus de diferença entre o dia e a noite. Pô, isso é muita coisa. De dia fazendo 35 graus e de noite fazendo 14. Isso aconteceu aqui em Jundiaí semana passada, né? Então no sertão acontece a mesma coisa. Quanto mais seco, mais isso vai acontecer. Nos desertos acontece mais ainda. Às vezes 0 grau à noite, quase 40 de dia. Só que o problema disso é que, variando muito a temperatura, você tem um choque térmico, né? E com o passar dos milhares, milhões de anos, esse choque térmico vai fraturando as rochas. E aí o vento vem e leva embora, ou a gravidade vem e leva embora, ou se chover, também leva embora, faz a erosão, leva o sedimento embora, que vai ser feito com a fratura das rochas pela temperatura. Outra coisa que pode acontecer é o próprio vento, né? O vento, nesses locais mais secos, venta muito forte e vai levando areia. E a areia vai raspando as próprias rochas, fazendo desenhos na rocha, fica bem bonito. O vento vai lixando as rochas, que nem tu lixa tua unha. E se tu for para as praias lá no Ceará também, onde tem muito vento, né? Por isso que eles fazem até energia eólica lá, assunto do ano que vem. Às vezes tu não consegue nem ficar na praia, porque o vento bate tão forte, a areia bate tão forte na tua canela, que tu não consegue nem ficar, porque fica doendo dos grãozinhos de areia batendo na tua perna. É o intemperismo que o vento causa nas rochas, né? Milhares, milhões de anos o vento trazendo as areias e batendo nas rochas vai desgastando. E aí pode formar um buraco como esse daí, lá da Serra da Capivara, e formar vários formatos de rochas que a gente tem pelos desertos do mundo aí, e tem várias fotos que o pessoal fala, a rocha do macaco, a rocha do índio, a rocha da galinha, que parece, né, os formatos, tudo feito por temperatura e vento. Um pouquinho só de água aqui, porque chove muito pouco, tá bom? Aí um zoom da mesma rocha, né, dá pra ver que ela é sedimentar, tem o buracão aí, né, tem a criatura aqui com um sombreiro, última moda no México, tá? Serra da Capivara, lá no Piauí. Pessoal da turma de geografia aí de quando eu fui para lá, fazer lá, né? E essa aqui é uma foto no Paraná. Essa aqui é uma rocha bem famosa no estado do Paraná, é símbolo de várias coisas lá, é a chamada Taça. Fica num parque chamado Parque de Vila Velha, pertinho de Curitiba, ali vale muito a pena conhecer. Lá tem várias formações rochosas, tal. É um parque assim de formações rochosas e tem várias trilhas, é bem legal. Por que será, pessoal? Vai mais um desafio para vocês hoje aqui. Hoje eu estou para desafios. Lembrando que eles contam ponto, né? Por que será que ela é mais desgastada em algumas partes do que em outras? Por que será que a parte de cima ela está mais preservada, mesmo estando mais exposta à chuva, do que a parte do meio? O que vocês conseguem pensar? Eu posso chutar? Como? Senhor, eu vou chutar. Eu acho que a água ficou mais tempo na parte de baixo. Teve um trabalhinho a mais. Ah, tá. Então você acha que tinha alguma água aí, que agora não tem mais, e que trabalhou mais essa parte de baixo da rocha e não a de cima? Sim. Pode ser, pode ser. Mas por que não pode ser? Porque se tivesse uma água aqui, ó, se o rio passasse aqui embaixo, o rio passaria aqui embaixo, né? Se ele passou um dia aqui em cima, ele teria feito esse buraco aqui também na base da rocha. Que ele teria feito o buraco em toda a altura que o rio um dia passou. Então se ele passou um dia aqui, ele fez o buraco. Aí passou um dia aqui embaixo, cavou. Então quando ele chegou aqui embaixo, ele iria cavar também. A não ser que esse rio tivesse desaparecido antes de chegar aqui, né? Tivesse secado antes. Poderia ser, poderia ser.
Que outra coisa? A chuva. Hã? A chuva. Mas a chuva não acerta a parte de cima também? Realmente, vento, eu não sei, é complicado esse, hein? Por que será que ela desgastou mais em um lado do que em outro? Lembra dessa aqui, O ó. pessoal do chat tá falando que o local é mais fraco. Ah, eu não tinha visto o chat, deixa eu ver. As partes mais frágeis, a Letícia falou aqui, ó. As partes mais frágeis são desgastadas mais rápido. Isso aí, porque é mais frágil no meio do que na parte de cima. Isso aí, Letícia. Isso aí, Letícias. Né? Foram duas Letícias diferentes. Letícia, nome da minha prima. Isso aí. A gente tem aqui a rocha, pessoal. Não quer dizer que a rocha é composta do mesmo material nela inteira. Né? Então, na parte de cima, ela tem uma resistência maior. Na parte do meio, ela tem uma resistência menor. Por mais que chova a mesma chuva dessa rocha, vente o mesmo vento na rocha inteira, afinal, a rocha está no mesmo lugar aí, o vento e a chuva, a temperatura, elas vão agir mais na parte mais frágil, a parte mais frágil se desgasta antes, e fica a parte mais forte menos desgastada. Um dia vai desgastar tanto aqui no meio, né, vai ficar tão fininho, que isso aqui vai cair em cima de alguém, né? Ou vai cair, só vai cair. Que nem o cenário do Game of Thrones. Um dia vai desgastar, e vai acabar caindo. Isso aí. Podia ser a opção do Rio, poderia ser também, né? O problema de encaixar a opção do Rio aqui é que ele teria que ter secado antes de desgastar essa base toda, né? Porque a base também é mais larga. Então encaixa melhor a opção de que o meio da rocha é um pouco mais frágil do que a parte de cima, por isso que cria meio que um chapéu, né? A parte de cima dura mais, é mais resistente ao desgaste do que a parte do meio. Isso mesmo. Pessoal, em vez de mandar no chat, fala aí que eu não consigo ler o chat. E aí eu perco aqui, né? Sedimentar pelas camadas, o que eu tinha falado. Senhor, você vai gostar de Duna. Também, já me disseram isso várias vezes. Eu nunca li nem vi, né? O lance da transformação das paisagens, é muito legal. O Guilherme falou aqui, Sor, mesmo sabendo que o intemperismo e a erosão estão muito ligados, existe a possibilidade apenas do intemperismo acontecer, assim formar rochas sedimentares como essa. Tem como acontecer só intemperismo e não acontecer a erosão? Não. Sempre vai ter os dois, tá bom, Guilherme? Porque por mais que você não tenha água, você vai ter o vento. E aí o vento ele também leva. Então ele também causa a erosão, tá? A gravidade vai também transportar, então sempre que você tem um intemperismo, esse sedimento ele vai para algum lugar. Alguém vai levar esse sedimento para algum lugar. Pode ser inclusive seres vivos, tudo bem? Então não tem como ter uma coisa só, tá? Sempre vai ter as duas coisas. Pode ser que o intemperismo seja mais forte que a erosão, mas as duas coisas vão acontecer. Parece o Groot dos Vingadores. Não sei quando parece o Groot, mas deve ser, né? Tá bom, Letícia, vai lá, vai ficar gravada, não tem problema. Arrume seus problemas. Beleza, pessoal. Erosão causada pelo gelo, né? Muito Frozen isso daí, né? Let it go, let it go. Vamos ver o let it go, né? Aqui também são fotos do Canadá, né? A gente vê as geleiras lá no fundo. No Brasil a gente não tem mais geleiras, a gente já teve geleiras no Brasil. Quando o nosso continente estava muito mais ao sul, o clima do mundo era muito mais gelado, o Brasil chegou a ter geleiras. Inclusive temos marcas delas aqui no relevo do Brasil até hoje. Algumas marcas aqui em Itu e aqui em Salto. Por isso que a gente vai lá ver, né? Por isso que eu levo vocês do primeiro ano para ver Itu. Em Salto geralmente eu não levo, mas em Itu a gente leva para ver justamente o impacto do clima gelado no Brasil. Lá no Paraná também tem várias marcas de geleiras. Tá? Então o gelo causa bastante intemperismo e bastante erosão. Não sei se vocês já tentaram esfregar um gelo na cara. Não tentem esfregar um gelo na sua própria cara. Machuca, porque o gelo rala, ele gruda. Não bota o gelo na língua para tu ver. Vai grudar na tua língua e não vai sair nunca mais, né? Você tem que botar água lá para ele desgrudar. Então o gelo, ele rala a rocha. Ele gruda na rocha e vai cravando. Desse jeito aqui, ó. Aqui é foto tirada da janela do ônibus. Tinha a criatura aqui dormindo, aproveitando com esse nariz dele que parece mais um relevo também, né? Parece o meu. Mas olha aqui o que interessa. O que interessa aqui é essa parte da montanha, né? Eu posso falar mal do nariz dele, que é meu irmão, então não tem problema, né? Olha aqui na montanha, parece que a montanha está ralada. Ela tem vários arranhados, ó, os arranhados aqui todos na mesma direção.
vários arranhados. O que é isso aqui? Esses arranhados na montanha, na próxima fica até mais fácil. Ó. Esses arranhados na montanha, parece que passou um ralador aqui, parece que veio um gato, né? Parece que veio o gato e passou a unha. Isso é gelo. Isso é gelo. E são essas marcas que a gente acha aqui em Salto, por exemplo, do ladinho de Jundiaí, né? Uma horinha de carro aqui. Essas marcas estão lá em Salto. Isso aqui é característico de gelo. Quando você tem uma geleira enorme numa área, ela vai deixar duas características marcantes. A primeira é esse ralado nas rochas. Ela raspa a rocha, é um intemperismo físico muito forte do gelo, né? A segunda é que depois que a geleira derrete, ela deixa uma marca na montanha em forma de U. É muito engraçado quando você vê uma geleira e você olha para o vale da geleira, eles têm sempre esse formato de U aqui, eles são redondos. É diferente quando você olha aqui no Brasil um vale feito por um rio, ele tem um formato mais, parece um V. O rio lá embaixo, o riozinho aqui embaixo, né, que vai cavando esse vale na largura do rio, lá no fundo, enquanto a geleira, como ela é muito maior, ela vai cavando um vale muito mais largo e em formato de U. Então são marcas no relevo que você olha e fala, nossa, aqui provavelmente foi uma geleira que atuou, né? E se olha o outro vale em V, é muito fechadinho, fala, aí não foi geleira, com certeza aí foi um rio que atuou. É claro que um vale em V, com o passar do tempo, vai ficando também arredondado, como se fosse um U, tá? Mas se é um vale novo, se você olha e fala, nossa, aí você vê que é uma geleira que atuou, tudo bem? Então você vai ter aí o intemperismo do gelo, essa arranhada, intemperismo físico muito forte, tá? Que o gelo vai erodir também. A geleira ela vai descendo a montanha, às vezes alguns metros por ano. A gente não consegue perceber. Até no próximo ano que vem eu vou botar um vídeo aqui, que mostra um vídeo acelerado, que mostra as geleiras andando. Devia ter botado, eu pensei nisso agora, né? Pro ano que vem eu boto. E aí a geleira vai andando e vai arranhando a rocha e também vai levando esse material da rocha para baixo. Então ela vai intemperizando e erodindo. Claro que é muito mais devagar do que um rio, mas com o passar dos milhares de anos aí, cria uma boa de uma porrada na montanha. Tá bom? E além do gelo, para a gente fechar, a gente tem os seres vivos. Tá? Essa foto aí eu tirei lá no Piauí também, lá no sul do Piauí. Aqui a gente tem um galho de uma árvore, que vem até aqui o galho, né? A pontinha dele está dentro da rocha. E a gente tem uma rocha sedimentar, que é uma rocha mais frágil. Conforme essa árvore foi crescendo, e o vento vai balançando o galho da árvore, ele foi direitinho fazendo o desgaste da rocha aqui. Era muito legal lá ver na hora o vento batendo no galho e o galho indo para frente e para trás bem rápido. E ele vai bem nesse caminho aqui. Então, ou seja, não foi o galho que cresceu aqui. Foi o buraco que cresceu por causa do galho. Então você teve um intemperismo feito pela árvore, numa rocha sedimentar, que é um pouco mais frágil. Isso pode acontecer também com a raiz das árvores, com outros animais, o próprio ser humano, modificando a paisagem. Tá? E uma coisa muito legal de se ver, de prestar atenção, é nas formigas. Quando vocês forem num parque a próxima vez, ou se onde vocês moram tem gramado, alguma coisa assim, no gramado é muito fácil de ver. Onde as formigas passam pelo gramado não tem grama, elas fazem vários caminhos, como se fossem vários rios mesmo. Só que onde as formigas passam fica um corredor sem grama. E às vezes fica até mais baixa a terra, elas passam tanto por ali que elas vão erodindo aquele solo, formando canaizinhos. E quando chove, a água vai entrar nesses canais das formigas e vai alargar o canal mais ainda. Depois as formigas continuam e assim vai. Então você tem também os seres vivos ajudando na erosão e no intemperismo. É tudo uma coisa só. É muito bacana. Tá? Maravilha, pessoal. O que eu ia passar para vocês hoje era isso. Era a gente falar de intemperismo e erosão, os diferentes agentes de intemperismo e de erosão, e relacionar um pouco eles com paisagem e outros acontecimentos aí, tipo solo e clima. Espero que tenha dado certo, que vocês tenham entendido um pouquinho, tá bom? Alguma pergunta aí, pra gente finalizar? Eu tenho pergunta, professor. O Parque Nacional da Juaçarizaniana, lá na Venezuela, como que tu explica aquilo? A erosão, o intemperismo pode causar aquilo que causa no parque? E eu tenho outra pergunta, tipo, aquele Pamukkale na Turquia também,
que é a água que forma um negócio rochoso assim certinho. Não, como que o temperismo pode reagir daquele jeito? E tem tipo, várias outras paisagens que vem na minha cabeça que eu não tenho explicação imediata, como acontece lá com as rochas, porque é um movimento muito bruto, senhor, não tem como justificar. E não são ações humanas. Eu queria entender como que é o processo para isso formar direitinho. Vamos abrir aqui. Cara, eu vou te falar que eu não conheço nenhum dos dois que você falou. Eu nunca vi, tá? Fala o nome do parque da Venezuela, eu vou abrir uma imagem aqui pra gente já ver. Tá, eu vou te mandar no chat. Manda aí. Eu já abro, a gente já bota aqui, dependendo como for, já vira até um desafio. Hoje eu tô dos desafios. Lembra a Era do Gelo, verdade, né? O filme da Era do Gelo, verdade. Fala também, eu não lembro qual dos filmes da Era do Gelo que eles falam da mudança climática, né? Assisti há tanto tempo atrás. Quando meu filho ficar um pouquinho maior, eu vou rever tudo de novo. Sorte dele, que eu gosto de ver desenho. Sei todas as músicas de cor. Da Pequena Sereia, sei várias, né? Bela e a Fera, Rei Leão, sou fã de música. Parque Jauá Sarissarinama. Nunca vi esse parque, cara. Professor, no geral é tudo a mesma coisa, só muda o que causou. No geral é isso aí mesmo. Se você é desgaste e erosão, é tudo a mesma coisa. Um é desgaste, outro é transporte. Só muda o que causou, isso mesmo. O que você tem que prestar atenção, Letícia, é isso, né? Muda o que causou e aonde cada um deles vai poder ser feito. Por exemplo, o desgaste da água só vai poder ser feito aonde tem água. Então, num deserto não vai acontecer. Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante para a gente identificar esses desgastes também. A Letícia me lembrou aqui. Quando você tem um desgaste químico, você consegue diferenciar de um desgaste físico. Tá? O desgaste químico ele acontece no entorno inteiro do material. O desgaste físico não. Como assim? Quando você pega uma rocha toda arredondada, a rocha que está dentro de um rio, no fundo do rio, aquelas pedrinhas de rio, elas são todas arredondadas, né? Elas não têm arestas afiadas. Isso é prova de intemperismo químico. Que o intemperismo químico, ele está na água. Se a rocha está dentro do rio, a água está em volta da rocha inteira. Então o intemperismo químico, ele costuma deixar o relevo mais arredondado. O intemperismo físico costuma deixar o relevo mais pontudo, mais quebrado, com vários ângulos fortes. Isso é um intemperismo físico. Tá? Então, quando a gente vê paisagens de deserto, paisagens secas, geralmente as montanhas são pontudas, né? Aquelas montanhas muito geladas, elas têm aquele topo bem reto. Paisagem de deserto tem aqueles vales bem retos, assim, né? Eles têm aquelas quebras abruptas, né? Ó, pá, pá, pá. Agora, se você vê um relevo aqui do interior de São Paulo, do interior das partes tropicais do Brasil, você vê aquele mar de morros que a gente chama, inclusive no nome técnico mesmo, aquele mar de morros. Você olha para o horizonte, você vê vários relevos arredondados. O que quer dizer isso? Quer dizer que o intemperismo da água está sendo mais forte ali. Quer dizer que o intemperismo químico está sendo mais forte que o físico. Então, Letícia, quando você vê assim, professora, tudo, no geral é o desgaste. Mas o que muda é o que causou e aonde ele vai acontecer. Então, nas partes mais úmidas, você vai ter um temperismo mais químico, vai deixar os relevos mais arredondados, as formas mais suaves. Nas partes mais secas, você vai ter um temperismo mais físico, as formas ficam mais abruptas, ângulos maiores, mais afiados. Tá? Inclusive, se você vê uma paisagem de longe, você consegue até perceber as mudanças climáticas com o passar dos milhares, milhões de anos. Às vezes uma montanha tem os dois formatos. Ela começa na base bem arredondada, a montanha, depois do meio da montanha para cima ela fica bem reta. Quer dizer, há milhares de anos atrás o clima ali já foi úmido o suficiente para intemperizar aquela montanha de modo químico. De uns tempos para cá o clima ficou muito seco e a montanha agora só é quebrada de modo angular, né? Modo físico. Tá bom? Que aí ela quebra nas fraturas da própria rocha, então fica mais quebradona. Boa pergunta sua, me fez lembrar de uma coisa importante. Professor, acima no chat eu também falei do Grand Canyon, que eu acho uma paisagem muito linda, também falei sobre erosão. Eu não vi, Mikael, foi mal, mas o Grand Canyon, ele é um canyon, né? Então todos os canyons, toda vez que a gente fala que é um canyon, quer dizer que tem um rio envolvido. Tá? Então canyon quer dizer que lá no fundo dele tem um rio, é um rio que fez. Então o Grand Canyon passa por um local muito seco. Então quando você vê as fotos do Grand Canyon, você vê que ele é todo, né, angulado, assim, todo quebrado.
e é em rocha sedimentar, dá para ver pelas fotos, né, que ele tem várias camadas. E lá no fundo corre um rio. Então o rio foi cavando o caminho dele pela rocha sedimentar nos milhões de anos, mas como está no ambiente seco, a parede do cânion ela é toda quebrada, toda angulada. Se fosse um cânion no Brasil, que a gente tem no Rio Grande do Sul, cânions enormes, dos maiores cânions do mundo estão aqui no Brasil, você vai ver que a parede deles ela não é toda quebrada assim, ela é muito mais arredondada até o topo, por causa do nosso clima, tá bom? Entendeu, Letícia? Legal. Deixa eu abrir aqui esse aqui, vamos ver aqui o que o José falou, porque eu nunca vi, de repente a gente já consegue aqui até uma... Vamos ver se está a Venezuela aqui. O que tem lá de interessante? Ah, tem um buraco enorme, é isso aqui, José, que você está falando? Baita no buracão? Nossa, animal isso aqui, meu. No Brasil a gente tem bastante isso também, viu, José? Isso aqui é muito comum. Eu já vi. Inclusive é um problema lá na área de Curitiba isso aqui, mas é muito comum. Tá? Isso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui já já. Vou já aqui dividir a tela com vocês. Até foi bom você ter perguntado isso, José, que isso aqui é interessante para a gente falar de um tipo de relevo que eu não falei na aula síncrona de relevo, não está lá. Então eu aproveito para falar aqui. Vocês estão vendo aí a tela, né? Ó. Repara, tem uns buracões no meio do nada, ó. É tipo, vou andar na floresta, morri, né? Que causa isso? É a água. Tem uns nomes populares bem bizarros, assim. Tem vários nomes. Do lugar. Tem vários nomes. Pessoal, isso é causado pela água dissolvendo a rocha. E é um tipo de rocha que se chama calcário. Calcário é uma rocha sedimentar feita em ambientes de mar. Então vai juntar aí vários restos de animais, vai juntar aí vários minerais que são excrementos de animais marinhos e tal. Isso se dissolve muito fácil com a água. Quando a gente vê foto de caverna, não sei se algum de vocês já foi em caverna, mas quando a gente vê foto de caverna, a gente vê muito isso daqui também, ó. Em foto de caverna aparece muito isso daqui, ó. As estalactites em caverna, né, que são esses, igual no México, isso, no México também tem esses buracões aí, tá? Boa lembrança. Essas estalactites de caverna é o que a água faz dentro do calcário. Olha essa foto aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem a gotinha d'água no final da coluna aqui, ó. O que é isso? Sabe quando a gente vai na praia, quando a gente era pequeno, porque agora ninguém mais faz isso, né? Mas se você, quando você era pequeno, você ia na praia e fazia aqueles castelinhos na beira da água com a lama. Vocês chegaram a fazer isso? Você pega a água molhada e deixa a água pingar da sua mão, formando aquele castelinho de gota. Vocês fizeram isso já uma vez na vida? Você pega lá com a mão a lama e deixa a lama pingar, e a lama vai pingando no chão e acumulando uma gota em cima da outra, formando uma torrezinha de gota de lama, né? É isso exatamente que acontece aqui. Viu no TikTok? Então vai reproduzir quando você for na praia, vai lá fazer e faz o seu próprio TikTok, né? É igualzinho aqui, pessoal. Essa rocha, o calcário, ele se dissolve tanto na água, tanto, que acontece exatamente a mesma coisa aqui. Então a água vai infiltrando no calcário, ela entra, é uma rocha muito porosa, muito sedimentar, por isso que embaixo dela, olha só como é que fica de água. Formam-se vários rios subterrâneos, aquíferos enormes, em locais que tem calcário, tá? E o teto fica cheio disso. A água vai infiltrando pelo calcário, conforme a água sai, vai fazendo esse caminho com água e calcário dissolvido. A água vai pingando e vai criando as estalactites no teto da caverna. Ó, legal. E logo embaixo da estalactite, ela pinga no chão também e vai criando uma estalagmite, que se chama, que é o contrário, que é o que está embaixo. Que nem essa foto aqui, ó. E às vezes elas se juntam. Junta o de baixo com o de cima, ó, formando uma coluna enorme. Tá? Então isso aqui acontece muito em locais de calcário. É a água fazendo o intemperismo do calcário e também a erosão. Como é que você vê isso do lado de fora? Isso aqui está vendo por dentro do chão, né, na caverna. E lá em cima? Lá em cima você vê esse buraco. Uma hora o teto da caverna cai. Tá? Então quando desgasta muito, onde o calcário ele é mais fino, mais frágil, vai desgastar mais rápido, ele vai cair com o próprio peso, abrindo esses buracões, tá bom?
Então, legal você ter trazido isso aí, José. Eu não tinha lembrado de falar de calcário nem na aula de relevo, então já fica para vocês aqui. Lá em Curitiba tem muitas áreas de calcário e o pessoal tira água do subterrâneo para fornecer para a cidade, né? O problema é que você esvazia o lençol freático e você tira o apoio do calcário. O calcário está apoiado com essa água, né? Então você tira a água debaixo do calcário, como ele é leve assim, as chuvas vão desgastando e abrem buracos, às vezes no meio da cidade. Tá? Então é um baita de um problema. Em vários lugares do mundo isso acontece. Então legal, isso aí é porque a rocha é muito dissolvível em água, tá? É o calcário. Maravilha. E vai acontecer só em ambiente úmido, né? Se tivesse um calcário num deserto, isso não aconteceria. Mas como é ambiente úmido, vai acontecer. Teve uma questão do Enem, muito polêmica, aí há uns 3 anos atrás, que falava justamente do fundo do rio, com vários formatos circulares também. Aí no caso não era calcário. Ele trazia uma figurinha com os formatos circulares do rio e dentro uns grãos de areia girando, fazia a setinha do grão de areia. E ele queria dizer que o transporte que o rio faz da areia, a própria areia que o rio transporta, também causa intemperismo no fundo do rio, fazendo buracos, né, circulares ou fazendo canais. Tem intemperismo em todo lugar, pessoal. Maravilha. Qual que era o outro, José, que você falou? Ah, tá aqui. Pamukkale, Turquia. Vamos ver o que aparece. Eu não sei se escrevi certo. Eu não lembro se escrevi certo. Eu acho que é assim. Vamos ver o que aparece aqui no Google. Ah, esse aqui é famoso, né, meu? Demais na Turquia. Esse aqui é famoso. Cara, eu não sei te dizer o que é exatamente. Teria que dar uma pesquisada. Mas, com certeza, é algum tipo de rocha muito dissolvida em água. A gente consegue ver aqui também, ó, formando como se fossem umas estalactites, né? Isso pode ser algum tipo de calcário mesmo. Ou pode ser até sal. Pode ser até sal. Falar, me lembra muito de sal. É. A gente tem aqui na América do Sul o Salar de Uyuni, na Bolívia. Nunca fui, mas quero conhecer. Que é um deserto de sal. Era mar, a água evapora, sobra o sal, né? E aí o sal também, ele é muito dissolvido na água e pode formar esses terraços, essas piscinas. Na Turquia, eu não sei como é que é a geologia de lá, né? Nunca fui pesquisar, mas muito provável que isso seja algum calcário ou um tipo de sal. Legal. É engraçado, porque a mistura do sal com a água, teoricamente, não daria essa cor, né? Mas tudo bem. Por isso que eu fiquei curioso. Falei, ué, como que eu vou justificar isso aqui? Ah, não, mas isso deve ser algum tipo de mineral mesmo que é bem dissolvido em água. Então, pode que deve ser algum tipo de sal ou é algum calcário, né? Mas uma pesquisa rápida aqui, a gente acha que isso aqui, do que isso aqui é, né? Ó, tá dizendo aqui, ó, já achei aqui, ó. Pronto, ó. São piscinas térmicas, termais, de origem calcária. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Sempre que vocês verem essas estalactites, pessoal, essas colunas, né, que nem tá nessa imagem aqui, ó, pode crer que isso aí é rocha muito dissolvida em água, muito grande a chance de ser calcário, que nem tá aqui, né? Então a gente vai ver isso em lugares que tem geysers, né, aquelas águas que saem do fundo da terra, muito quente, alta pressão, vão lá para cima. Esses geysers trazem junto com eles os sais minerais, formando uns cones, como se fosse um vulcão de água, né? E esses sais também fazem esses formatos. Tudo que é muito dissolvível em água vai fazer esses formatos. Muito bonito mesmo. Eu tinha visto foto, mas eu não sabia o nome e não sabia onde era. Muito bacana. Legal, legal, legal. Geografia é linda demais. Pessoal, então era isso aí que eu ia apresentar para vocês hoje. Foi um prazer, gostei muito, a aula foi muito gostosa hoje. Vocês são muito legais. Não vejo a hora de encontrar vocês presencialmente. E ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês mandam lá no WhatsApp, pode mandar pergunta por lá também, não tem problema. Deem uma olhada nas atividades, a atividade ela tá pesada, a atividade de grupo ela tá pesada, tá? Tem exercícios lá mais difíceis, tipo esse da Unicamp que eu falei aí, eles estão lá, são questões de segunda fase, são dissertativas. Eu vou saber com certeza se vocês copiaram ou não da internet. Olha no meu navegador aqui, ó. Vocês estão vendo meu navegador aqui, né? Vocês conseguem ver, né? Então olha aqui em cima, ó. Tá vendo aqui em cima, ó?
como era não sei o que. Ó, resposta 1, resposta 2, resposta 3, resposta 4, resposta 5. São vários sites da internet que tem respostas de questões de vestibular, que eu deixo no meu atalho aqui, ó. Descomplica, UOL Educação, G1, Objetivo e vários outros que tem resposta que eu sei que é de lá que vocês copiam, né? Então eu vejo aqui e aí eu dou 0, tá bom? Então sem copiar. Escrevam com as próprias palavras. Beleza, pessoal? Então um grande abraço para vocês. Tchau, professor. Tchau e se cuidem, tá bom? Nos vemos em breve.